senhores, queridos amigos, queridas amigas, seres da essência da minha alma, do meu coração. A minha alegria hoje é imensa. Eu estou aonde eu me formei, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Fiz a UFJF e sou dentista, mas eu sou escritora também sobre a física quântica, amor, espiritualidade, elevação da consciência, com um livro publicado na França, elogiado pelo presidente Emmanuel Macron. Mas essa cidade onde eu passei a minha adolescência, que foi maravilhosa, uma adolescência cheia de amigos, repleta de gente maravilhosa dessa cidade, que são meus amigos até hoje, depois de eu ter morado em vários países. Aqui eu estou e as pessoas abrem os braços para mim. Os meus amigos da adolescência são pessoas divinas, maravilhosas. Então, aqui nessa cidade, desse Parque Alfred maravilhoso, vou mostrar para vocês a vista dele todo. É um parque onde eu vinha sempre, porque eu amo a natureza. Aqui está a prefeitura, bem aqui na esquina daquela rua ali, que vocês estão vendo nessa direção, que é a Rua Alfred, aonde o nosso presidente maravilhoso foi atacado, mas Deus o ressuscitou. Eu acompanhei tudo. Eu estava morando em Paris, estava numa galeria de arte, numa exposição. Quando eu cheguei, a internet do meu telefone voltou a funcionar. Eu vi tudo que estava acontecendo e acompanhei a noite inteira tudo que acontecia na Santa Casa, lugar que eu bem conhecia. Então, queridos amigos, o médico que salvou a vida dele, que Deus sempre o proteja, que foi a salvação não só dele, mas a salvação do Brasil e agora a salvação do planeta Terra. Está sendo Jair Messias Bolsonaro, junto com os países que se aliaram à nova Aliança da Terra, ao loirão, aquele que toca piano, que eu não posso ficar falando dos nomes, que toda hora eu estou sendo bloqueada. Mas eu quero dizer para vocês que as bênçãos que aconteceu em Juiz de Fora, porque, por exemplo, eu trabalhei para ele em 5 países na Europa. Eu não teria feito isso se ele não tivesse sofrido aquele atentado aqui na cidade, que eu nasci em São João da Pomuceno. Mas aqui eu passei a minha adolescência, aqui eu me formei, aqui eu saí com um diploma de dentista, uma carta linda do meu professor de fisiologia, de histologia, dizendo que eu tinha um futuro lindo, que eu recebi no dia da minha formatura essa carta, que eu conservo até hoje. Ele dizia que eu era um ser especial, assim como Maria. Olha só, ele me comparava. Porque no primeiro dia da aula de histologia, em vez de colocar a lâmina que ele deu pra gente colocar no microscópio, eu botei o meu dedo. E quando eu coloquei o meu dedo, que eu vi que não era um dedo, era um monte de células fazendo assim, eu chamei o professor e falei, o que é isso? Aí ele falou, como que você teve essa ideia? Eu mandei colocar a lâmina e você coloca o dedo. Aí ele viu que a minha mente era de uma cientista curiosa, que queria saber as verdades da vida. Então, no dia da formatura, no papel azul, que chegou do correio, eu nem me lembro o nome daquele tipo, se era telex, telefax, uma coisa assim, uma carta lindíssima que eu tenho comigo até hoje. E ele falava, você é como Maria, que você também é Maria, que meu nome é Maria Trindade. Você será vitoriosa como Maria, você fará o bem à humanidade. Nessa carta lindíssima, ele me deu uma missão de sempre querer salvar a humanidade. Além dos meus pais, da minha família, da minha mãe, que era quântica, baseada nos ensinamentos de Jesus, na multiplicação dos pães, na multiplicação dos peixes, e falar, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e dizer até o final, eu sou filho do Pai. E Jesus, para aqueles que pensam que ele sofreu, ele não sofreu porque ele era de outras dimensões, ele não era humano. Ele não era dessa dimensão terceira que vivíamos, que já estamos na 4ª, indo para a 5ª. E a lei de Zara, que eu já falei em vários vídeos, desde o início, quando eu comecei a gravar aqui em Juiz de Fora,
que eu vim visitar a minha família, que eu tinha perdido uns entes queridos, principalmente a minha irmã, que era a minha segunda mãe. Eu vim pra cá porque estava todo mundo muito triste com a ida dela e tinha uma sobrinha tão nova, tão linda, tão maravilhosa. Então, queridos amigos, aí veio a situação que eu tinha pego, não sabia, na Europa, em Portugal. E eu tive trombose nas pernas, principalmente na esquerda, e tive que me tratar. Mas vamos falar daquilo que está acontecendo no planeta. Essa semana que vem, provavelmente, Jair Messias Bolsonaro, que renasceu aqui e que aquele atentado fez eu trabalhar para ele em 5 países, e imagino que milhões de outras pessoas também fizeram isso por causa da afronta à dignidade, à vida humana. Aquele atentado foi um sinal que Deus estava falando. Esse homem salvará, senão ele não teria sido atacado daquela forma. Ele é o futuro do planeta, ajudando os outros presidentes importantes que estão na nova aliança da Terra, salvará o planeta daquelas bandeiras vermelhas. Então, Juiz de Fora, eu tenho só agradecimentos. Talvez seja por isso que eu esteja aqui, para agradecer e ver a vitória das luzes finalmente sendo feita na Terra com a Lei Gesara. E aonde eu morei, em Nova York, que eu fui vizinha daquele loirão, hoje eu agradeço ter conhecido ele, ter feito de curso de business com ele online e ter feito dele, todos que me conhecem profundamente sabem, eu era novinha, adolescente, fiz dele o meu ícone da prosperidade, da riqueza, da inteligência. Quando eu fui a primeira vez em Nova York com um amigo meu da faculdade, eu vi aqueles prédios que iam até as estrelas. E como eu sou das estrelas, eu sou das Pleiades. E agora, depois que eu vi aquelas 7 naves nos céus, eu tenho certeza, porque quando criança na fazenda, eu olhava da janela as estrelas do céu e queria ir para lá. Por isso eu amo o avião, eu amo voar. E agora o planeta Terra será a 8ª estrela pleiadiana, que os Pleiades salvaram a Terra dos Anunnakis, dos Draconianos, dos Reptilianos. Inclusive, uma notícia, aquela rainha que a princesa Diana sofria muito, ela vai abdicar do trono. Eu já sabia que isso ia acontecer. Eu falei isso várias vezes quando eu cheguei no Brasil, ninguém acreditava. Assim como aquele mergulho, aonde estava escondido lá debaixo do banco, lá daquele local da Itália, onde ele morava, que eu acho que ele nem mora lá mais. A justiça está sendo feita, mesmo que não tenha propaganda, que a mídia ainda pertence à Cabala Negra. Mas em breve, com os computadores, com o satélite de Elon Musk, tecnologia Tesla, a justiça, a segurança, a credibilidade do nosso presidente maravilhosa, sendo convidado a participar dos eventos, sendo convidado para ir na Rússia, sendo convidado daqui a pouco até para ir à França. E ele, Macron, assim como Cristo, foi dado de presente para o Brasil, é o nosso ícone das maravilhas do mundo. Eles serão entrelaçados numa energia quântica maravilhosa, porque eu tenho certeza que o presidente Macron ficará do lado da nova aliança, porque a história de vida dele é linda. E um ser humano, para nós conhecermos, nós temos que saber a história de vida, como tudo começou, o que a pessoa fez pela vida, o que a pessoa andou fazendo, tanto do lado ruim da vida quanto do lado bom. Todos têm uma história, e a história revela a essência, a alma, o espírito das pessoas. A minha história de vida começou numa fazenda que eu olhava estrelas. Lá eu estudei junto com os empregados da fazenda na escola da minha mãe, que era professora dentro da fazenda. Depois, como eu só tirava notas boas, ela me levou para estudar na cidade, para ver se eu continuaria. E assim eu sempre tinha umas melhores notas. Aqui em Juiz de Fora, na universidade, os professores me amavam, porque eu era a única aluna que trabalhava 40 horas por semana
e também estudava, e as minhas notas eram as melhores. Por isso eu ganhei a bolsa de mestrado, fui para o Rio de Janeiro, lá eu fiz sucesso, eu lancei implantes ósseo-integrados, uma das primeiras do mundo, e aqui em Juiz de Fora, com quem eu aprendi com os argentinos que foram estudar com Brånemark na Suécia, o Clóvis, que hoje eu sou amicíssima dos filhos. Ele era um dentista prático e quando eu fazia faculdade, ele estudava umas matérias comigo para ele ter o diploma oficial, porque ele já fazia implante e outras técnicas. Quando ele soube que eu tinha ido, ele me convidou para trazer os argentinos e eu vim participar do primeiro congresso que teve falando de implantes ósseo-integrados. Depois eu organizava cursos no Rio, pagando do meu bolso. Eu organizava com os amigos da Rio, como Assis Constantino, em São Paulo, e assim começou uma história. Agora eu estou falando da Lei Gesara, como eu falava dos implantes e ninguém acreditava. Eu estou falando da Lei Gesara há 2 anos. Esses dias eu fiquei um pouco triste, como muita gente ficou, achando que só aquelas pessoas que souberam do lastro em ouro, que compraram aqueles títulos antigos do petrodólar, que estava valendo e não lastro em ouro mais, e que agora as moedas em lastro em ouro, essas pessoas ficaram trilhardárias, elas vão receber trilhões. Então eu pensei, eu tenho um projeto que envolve São João da Nepomucena, que tem muitas confecções, que envolve Juiz de Fora, que eu quero trazer as camas médias para aqui, conto com a ajuda do nosso presidente, que aqui ele foi salvo. A vida dele foi salva em Juiz de Fora, Minas Gerais. O médico que salvou é um médico que Deus tem que abençoar ele e a família para sempre. E aqui eu quero fazer num prédio desse meu amigo que está à venda, um prédio novinho, maravilhoso, numa das melhores ruas da cidade. Eu quero fazer uma clínica das camas médicas que salvarão todos. Tenho vídeos específicos para isso, então vocês vejam os vídeos das camas médias. Eu tenho vídeos falando da Lei Gesara desde 2 anos atrás. Então, esse prédio, nós poderíamos, quem participar do meu grupo, comprar. E ali poderíamos fazer uma editora editando as verdades, que eu tenho um primo maravilhoso de Deus, que ele é dono da livraria Dom Pedro. Como agora a vida de imperadores, de reis e rainhas ficarão para trás, é uma nova vida no planeta Terra, com a 5ª dimensão, com as tecnologias maravilhosas para termos saúde, para termos rejuvenescimento das células, para termos a paz com o sistema financeiro quântico, que não terá mais corrupções. Teremos a paz de termos a fraternidade, a igualdade, a justiça, porque aqueles que são do mal, com energias e vibrações que não são de Deus, eles, infelizmente, eles devem ser levados pelo planeta Cometa, que eu pintei um quadro que as pessoas sabem. Então, na descrição desse vídeo estará o meu projeto. Aqueles que desejarem se inscreverem, poderão se inscrever. Agora eu vou gravar um vídeo com 2 profissionais da área da moda, que também é a minha área. Eu já lancei moda nos Estados Unidos com sucesso. Para minha filha se formar em 4 profissões, eu trabalhava como dentista, eu trabalhava como designer de joias, como artista plástica e também fazia a linha fashion. Que eu tenho os mostruários novos para serem feitos e dar trabalho àquelas pessoas que trabalham, às vezes cansativamente, em máquinas, em tecnologias antigas, como a odontologia será antiga agora com as camas médias. A tecnologia de fazer roupa é antiga. Teremos as novas tecnologias de duplicação de roupas. E eu tenho 2 mostruários belíssimos de lingerie e swimming suit. Eu vendia para as melhores boutiques de Nova York, para as melhores boutiques também de Miami e até para a Itália, para Yamamite, que tem mais de 860 lojas. Mas a minha filha se formou em cinema, eu fiz cinema com ela, fizemos 8 filmes.
anos eu me encantei pelo cinema, pela física quântica e falei, aqui está o futuro da humanidade. Isso aconteceu em 2008, quando eu vi 7 naves pleiadianas nos céus de Ipanema. A partir daí, eles agem em mim, me dando inspirações. Aqui em Juiz de Fora, eu agradeço as energias de ter salvo a vida do nosso querido, amado presidente, que eu me orgulho muitíssimo, pela primeira vez dele, dos filhos e da primeira-dama.